Matemática, simples, simples, simples e prática. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a essa videoaula. É um prazer que você esteja aí do outro lado da telinha assistindo essa videoaula. Nela eu vou fazer uma revisão de matemática do nono ano do ensino fundamental sobre equações do segundo grau. Equações do segundo grau é um tema que é muito importante que você saiba aí na sua formação em relação à matemática. Nessa primeira questão aqui diz o seguinte: não se engane, mesmo sem perceber, as equações do segundo grau e a função do segundo grau estão presentes em inúmeras situações cotidianas. Como exemplo, temos que movimento de um projétil, você já deve ter estado à beira de um rio ou de um lago e atirado uma pedra para o centro da água, ou então jogado um objeto ou dado uma bicuda para o alto em uma bola. Note que, como será a trajetória desse movimento? Uma parábola, uma função do segundo grau que descreveu esse movimento. Olha uma equação do segundo grau aí, gente. Assinale a alternativa cuja equação é do segundo grau. Então, ao falarmos de equação do segundo grau, nós precisamos lembrar que uma equação é do segundo grau quando o maior expoente da variável é o 2. Aqui no caso, esse primeiro caso não é do segundo grau, porque o maior expoente é 1. Tanto esse quanto esse é 1. Então, é uma equação do primeiro grau. Aqui não é do segundo grau. Nesse caso também não é por quê? Porque o maior expoente é 3. E para ser do segundo grau, o maior expoente tem que ser 2. Então, aqui no caso também não é. Já nesse caso, a gente vai fazer o chuveirinho e ver em que dá. X vezes x quadrado. Vamos conjugando o verbo chuveirar, né? X vezes menos 1, menos x. 1 vezes x e 1 vezes menos 1, menos 1. Isso tem que ser igual a 8. Liquidando a fatura aqui, organizando tudo antes do sinal de igual, vai ficar x quadrado. Menos x anula mais x. Menos 1 com menos 8, que chega para o primeiro membro negativo, dá menos 9. Então, aqui o maior expoente da incógnita, da variável, do x, é 2. Então, essa é uma equação de segundo grau. A questão número 2 diz o seguinte: Bhaskara viveu de 1114 a 1185 e foi um matemático, astrólogo, astrônomo e professor indiano. Veja que o cara era o cara, né? Se tornou conhecido por ter criado a fórmula matemática aplicada na equação do segundo grau, embora haja controvérsias e muitas, né, quanto a esse fato. Mas o mais importante é que esse tipo de equação é muito útil e muito comum ainda hoje, e a equação proposta pelo matemático Bhaskara é muito útil na resolução desse tipo de equação. Veja bem, quais são as raízes da equação 2x² menos 3x igual a menos 1? Então, para você achar as raízes, você tem duas opções: ou você usa soma e produto, ou a popular fórmula do Bhaskara. Então, aqui primeiro a gente iguala essa equação a zero. Então, antes de eu encontrar o A, o B e o C nessa equação, para substituir aqui, eu tenho que igualar ela a zero. Eu trouxe o menos 1 para antes da igualdade, ele veio positivo. O A vale 2, o B vale menos 3 e o C vale 1. E agora é só utilizar a formulazinha. A maioria dos livros traz um delta aqui, mas o delta é nada mais, nada menos que b ao quadrado menos 4ac. Então é 6 e meia dúzia, tanto faz como tanto fez. Então menos b. O b é menos 3 e é aqui que a gente tem que tomar muito cuidado. Tem um menos na fórmula, tem um menos no valor do b. Mais menos, raiz quadrada de b ao quadrado. Menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 2, vezes o c, que é 1, sobre 2 vezes o a, que é 2. Resolvendo aí, nós vamos ter menos por menos, que dá mais menos, menos 3 ao quadrado, 9, positivo, porque o expoente par, resultado pó. 4 vezes 2, 8 vezes 1, 8 mesmo, sobre 4. Assim, 9 menos 8 aqui dá 1. E a gente vai fazer hora mais, hora menos. Quando eu fizer hora mais, porque a raiz de 1 é 1 mesmo, 3 mais 1, 4, dividido pelo 4 de baixo, aí do denominador, 1. Hora que eu fizer menos, 3 menos 1, 2. 2 dividido por 4 dá meio, 0,5. Então, a alternativa correta é a letra C. A questão número 3 já trabalha aqui a equação de segundo grau no cálculo de área.
Em qual das alternativas está escrita a equação da área do retângulo ao lado? Então veja bem, área de retângulo é base vezes altura. A base aqui é x mais 2, né? O mesmo comprimento aqui da parte de cima. Então é só você fazer x mais 2, que é a base, vezes x, que é a altura. X vezes x, x quadrado. Vamos conjugando o verbo chuveirar. 2 vezes x, 2x. E agora eu vou colocar aqui igual a 48, porque a área é 48. Então se eu multiplicar a base pela altura, tem que dar a área. E aí, x quadrado mais 2x, né, menos 48 igual a zero. Porque o 48 troca de lugar, né? Então troca de sinal. Alternativa correta, letra D, que é x quadrado mais 2x menos 48. Não pediu para resolver, pediu só para identificar qual a equação que representava a área do retângulo, né? A questão número 4 pergunta quais são as raízes dessa equação. O A dessa equação, trazendo 6 para antes da igualdade, o A vale menos 1, o B menos 5 e o C menos 6. Eu posso usar soma e produto. A soma é menos B sobre A e o produto C sobre A. Menos B sobre A, menos 5 vira mais 5. Sobre A que é menos 1, dá menos 5. C sobre A, menos 6 sobre o A que é menos 1. Então vai dar 6 positivo, menos por menos. Agora eu preciso achar dois números que eu multiplicando um pelo outro dá 6, que eu somando um com o outro dá 5. Então veja bem, 6 vezes 1 dá 6. 3 vezes 2 dá 6. Esse caso de soma e produto é mais conveniente quando dá raízes inteiras. Então aqui eu vou pegar o 3 e o 2, porque 3 vezes 2 dá 6 e 3 mais 2 dá 5. Agora, eu preciso que tenha alguém negativo, porque a soma dá menos 5. E para dar menos 5, esse tem que ser negativo e esse também tem que ser negativo. Menos 3 com menos 2, menos 5. Produto, que é conta de vezes, menos 3 vezes menos 2, mais 6. Então, a alternativa correta, letra D de Dimas. A questão número 6 diz o seguinte: escolha qual das alternativas correspondem às letras A, B e C dessa equação. Então, é muito simples. O A é o coeficiente de x2, então é 1. O B é o coeficiente de x, então é 5. E o C, passando o 6 para antes da igualdade, ele vem positivo. Então, a alternativa que tem A valendo 1, B valendo 5 e C valendo 6 é a letra C. A última questão desse vídeo, a questão de número 7, já traz fração. Geralmente, os alunos têm uma certa dificuldade em fração. As soluções dessa equação são quais dessas raízes? Então, antes de você começar a resolver, você tem que encontrar o MMC, o menor múltiplo comum dos denominadores. E o menor número que eu consigo dividir por 3, por 6 e por 2 é o 6, né? 6 dividido por 3 dá 2, vezes x quadrado, 2x quadrado. 6 dividido por 6 dá 1, vezes 3 dá 3 negativo. E é aqui que tem que ter cuidado, porque esse menos antecede tudo que está aqui em cima do 6. Então, esse menos por esse menos dá mais x quadrado. Não se esqueça, esse menos antecede tudo, então ele vale para o 3 e ele vale para o x quadrado. 6 dividido por 2, 3 vezes 1, 3. Agora a gente elimina os denominadores e organiza isso aqui. 2x quadrado mais x quadrado dá 3x quadrado, que é igual ao 3 que está aqui, mais esse 3 que chega positivo. 3x quadrado é igual a 6, dividindo ambos os lados por 3 dá x quadrado igual a 2. Radiciação anula a potenciação, x é igual, mais ou menos, raiz de 2. Alternativa correta, letra C. Mas se você quisesse resolver pela fórmula do Bhaskara também, beleza. 3x quadrado menos 6, aí eu traria esse 3 para antes da igualdade, ele juntaria com esse, o A vale 3, o B vale 0, porque não tem x sem ser ao quadrado, e o C vale menos 6. Aplicando a fórmula resolutiva, que diz que é menos B, então menos 0, mais ou menos B quadrado, menos 4 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é menos 6, sobre 2A. Lembrando que aqui dentro, quem quiser usar o delta, é só colocar a delta igual B ao quadrado menos 4AC, resolver separadinho e trazer o resultado. É a mesma coisa, 6 e meia dúzia. Veja bem, aqui menos por menos virou mais, 0 ao quadrado é nada,
4 vezes 3, 12, vezes 6, 72. Mas eu posso escrever 72 de uma outra forma. 36 vezes 2 também é 72. Por que eu faço isso? Porque assim eu tiro a raiz do 36, que é 6, deixo só o 2, que é irracional lá na raiz. 6 dividido por 6 é quanto? É 1. 1 a gente nem coloca, então é mais ou menos raiz de 2, confirmando assim que é a letra C de fato. Espero que você tenha entendido um pouco mais com esse vídeo. Eu vou estar trazendo nesse ano, sempre dentro do conteúdo aí proposto pela Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, questões relacionadas aos temas trabalhados em sala de aula. Valeu! Que bom que você assistiu essa videoaula, muito obrigado pela sua atenção. Pensando no seu sucesso, eu te proponho que se inscreva no canal Matemática Simples e Prática. Assim, nós vamos compartilhando conhecimento rumo ao seu sucesso sempre. Aqui é bom estudar, bem que é bom aprender. E para facilitar, eu vou ajudar você.